Exposição orienta sobre cuidados com os olhos e chama a atenção dos passageiros do metrô em São Paulo. Estudantes que contrataram financiamento do FIES vão poder negociar dívidas a partir de março. Você conhece todos os direitos do empregado doméstico? Saiba quais mudanças a reforma trabalhista trouxe para o setor. Fique com a gente. A partir de agora tem Notícias do Bem. Olá, tudo bem? Está começando o nosso Notícias do Bem desta sexta-feira. Hoje é dia 18 de fevereiro, que bom que você está com a gente. Então seja muito bem-vindo, você que já estava acompanhando a programação da IPP TV, você que estava acompanhando a Lídia Dickel e o nosso Manhã IPP, e para você que está chegando agora aqui na nossa live, para você que está chegando agora no Notícias do Bem também, seja muito bem-vindo. Além de todos os destaques que você conferiu aí agora há pouquinho, a gente tem muitas outras informações no seu Notícias do Bem desta sexta-feira para a gente fechar bem essa semana, né? A semana que começou com a Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual. A gente fecha ela muito bem, com certeza, no nosso Notícias do Bem, né, Tainá? Exatamente. Vamos lá. Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora. E você que estava ali, você é daquele grupo do Manhã IPP, por favor, seja muito bem-vindo, continue aqui com a gente. Conheça o Notícias do Bem, caso ainda não tenha assistido, não tenha acompanhado a nossa programação. Fique aqui com a gente, acompanhe agora as nossas notícias. E o meu convite é que você participe, interaja da nossa programação, deixa aqui o seu recado, me diga de onde você está nos acompanhando e o que você está fazendo agora. Está no seu horário de almoço, está no seu intervalo ou você está realmente paradinho aí nos acompanhando? É aquele momento de notícias para tudo que eu quero ver o que vem, né? Ficar bem informado. Então deixa aqui seu recado, deixa aqui a sua mensagem, participe. Lembrando que nós temos as entrevistas, então é importantíssimo que você deixe a sua pergunta, sempre tem aquela dúvida, né? Você quer saber um pouco mais, se aprofundar, então esse é o momento ideal de você deixar aqui tirar suas dúvidas, né? E claro, compartilhe esse vídeo com seus familiares e amigos, curta também e se inscreva em nosso canal, caso você ainda não seja inscrito. Esperamos a sua participação então, tá certo? Vamos começar com notícia, daqui a pouco a gente conversa mais aí a respeito das nossas interações. Vamos lá. Vamos lá. A saúde ocular é tema de exposição na linha 4 amarela do metrô em São Paulo. Verdade, Tainá. A mostra faz parte de uma campanha sobre cuidados com os olhos. Para alertar sobre a importância da prevenção de doenças oftalmológicas e seus tratamentos, uma mostra informativa sobre saúde ocular está em exibição na linha 4 amarela de metrô. Em parceria com o Instituto Verter, a exposição tem como objetivo chamar a atenção da população para a relevância da saúde ocular e mostrar as ações preventivas que o Instituto oferece para as pessoas que não têm acesso ao tratamento oftalmológico. Além de abordar a necessidade de prevenção, a mostra também destaca a forma que os olhos ganharam protagonismo durante a pandemia com o uso das máscaras. Essa exposição é uma parceria com o Instituto Verter e fala sobre a importância de cuidar da saúde dos olhos. Além disso, ela trouxe uma forma diferente de você pensar e de você analisar os olhos, né? Porque durante a pandemia, com o uso das máscaras, a gente começou a trabalhar muito com os olhos, com o olhar, seja em fotos, seja na conversa do dia a dia. Então, a exposição traz imagens, né, de pessoas de máscara e divulgando essa importância, essa relevância que os olhos tomaram nesse momento de pandemia, inclusive para a comunicação entre os indivíduos. A Organização Mundial da Saúde calcula que 80% dos casos de cegueira poderiam ser evitados se houvesse diagnóstico médico precoce e tratamento adequado. A exposição está em cartaz na estação Oscar Freire, onde permanece até o fim de fevereiro. Bacana, estamos chegando no fim do mês, então quem for passar pelo Oscar Freire ali dá tempo ainda de acompanhar essa exposição e, claro, ficar atento também às dicas, né, com relação à saúde ocular e procurar o oftalmologista, enfim, a gente precisa ficar atento e cuidar, aprender e colocar em prática, né? Normalmente a gente procura um oftalmo sempre quando ou está com muita dificuldade ou está com alguma ardência, a gente deixa o problema aparecer para buscar ajuda
e a gente não se atenta aos sinais que muitas vezes a gente acaba tendo ali no decorrer do tempo, né? Mas aí, como tudo, né? A medicina tem que ser preventiva, né? Tem que ser ao contrário, a gente tem que prevenir sempre. Vamos lá? Estudantes que contrataram financiamento através do FIES vão poder renegociar valores em atrasos a partir de março. Verdade, os descontos chegam a mais de 90%. Confira um trecho da reportagem que o Notícias do Bem preparou para você sobre esse assunto. A renegociação foi autorizada por meio de uma medida provisória publicada em dezembro do ano passado. Através do FIES, o governo federal paga as mensalidades de estudantes em instituições privadas de ensino superior, enquanto eles cursam a faculdade. Depois de formado, o aluno faz a quitação da dívida em parcelas. De acordo com o Ministério da Educação, a renegociação vai começar em 7 de março e se prolongar até o 31 de agosto. A MP que regulamenta a questão tem que ser aprovada ainda neste ano pelos deputados e senadores para que não perca a validade. Para ter o nome retirado dos cadastros de proteção ao crédito, os estudantes deverão pagar a entrada no ato da renegociação. Ela já vai corresponder à primeira parcela e o valor mínimo da prestação será de R$ 200. Nós estamos falando aqui diretamente de 1 milhão de brasileiros que podem ser beneficiados, sendo que 850 mil, segundo os nossos dados, vão obter até 92% de desconto nessa renegociação. Além disso, o remanescente pode ser, em alguns casos, observada a parcela mínima, um parcelamento de até R$ 200. R$ 200 coube, ele vai parcelar até 150 vezes, melhor dizendo. Essas medidas, senhor presidente, senhoras e senhores, vão beneficiar os estudantes, e não apenas os estudantes, aqueles que já formaram, aqueles que desistiram, mas que estão com os nomes negativados. Isso é importante a gente dizer. Pois é, daqui a pouquinho então tem essa reportagem completa, você vai ficar sabendo, além da negociação, como pode ser feita, quais são os valores de desconto, enfim, todas as informações para essa renegociação do FIES que começa agora em março. O biometano promete ser o futuro da mobilidade sustentável. Aliás, o biogás e a mobilidade são dois temas que vêm se encontrando há um tempo. Isso porque o biometano, produto derivado do biogás, é capaz de pôr em movimento automóveis, ônibus e até tratores. Verdade, Tainá. E a boa notícia é que o governo deve lançar em breve o programa Metano Zero, que vai estimular a transformação do gás de efeito estufa em biocombustível com auxílio financeiro dos bancos públicos. Mas quem vai explicar tudo isso para a gente, quem vai falar a respeito não só do programa, mas a respeito também do biocombustível, é o professor da Escola Politécnica da USP, Guto Assi. Você pode participar com a gente, envie a sua pergunta, deixe o seu comentário aqui no chat do nosso canal, a gente conta com a sua participação aqui no nosso Notícias do Bem, não só para falar sobre esse tema, claro, mas interaja com a gente aí, a gente está esperando a sua participação, tá certo? Certíssimo. Olha só, a abertura de pequenos negócios no país cresceu, né, de acordo com o levantamento divulgado pelo Sebrae. Quem vai trazer as informações para a gente é o repórter Matheus Santos. Oi, Matheus. Pois é, muito boa tarde para vocês, boa tarde para todos que estão acompanhando o Notícias do Bem. Olha aí, mais de 3,9 milhões de empreendedores formalizaram em 2021 pequenas empresas ou se registraram como microempreendedores individuais, o conhecido MEIs. O número representa o crescimento de 19,8% em relação a 2020, quando foram abertos 3,3 milhões de negócios. Em relação a 2018, a expansão chega a 53,9%. Naquele ano, foram criados 2,5 milhões de cadastros nacionais de pessoas jurídicas, o CNPJ. Segundo o Sebrae, ao mesmo tempo que a pandemia forçou muitas pessoas a irem para o empreendedorismo por necessidade, ela também estimulou a busca desse meio de vida
por oportunidade. O órgão avalia que a tendência de crescimento continuará nos próximos anos. Em 2020, o relatório Monitor do Empreendedorismo Global estimulou que 50 milhões de brasileiros que ainda não empreendiam tinham planos de abrir o próprio negócio nos próximos 3 anos. Desse total, 1/3 teria a pandemia como principal motivação, mas 2/3 têm tendência natural para empreender. O relatório foi elaborado pelo Sebrae e pelo Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade, o IBPQ. Quirino, volto com você e a Tainá aí no estúdio. Tá certo, Matheus, obrigado pelas informações. Então, o Matheus volta na segunda-feira, ao vivo aqui no nosso Notícias do Bem. Exatamente. E a recente reforma trabalhista trouxe mudanças importantes em relação aos direitos previstos em lei. Pois é, mas apesar das alterações da CLT, algumas não tiveram impacto nos contratos de emprego doméstico. Afinal, uma lei específica já regulamenta a categoria. Mas quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, explicar tudo a respeito dos direitos trabalhistas de empregados domésticos, é o advogado trabalhista, Dr. Rafael Fernandes, está com a gente ao vivo aqui no Notícias do Bem. Dr. Rafael, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua participação conosco aqui. Primeiro, eu gostaria de falar exatamente a respeito dessa reforma trabalhista, de que maneira ela impactou ou não os direitos dos trabalhadores domésticos. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia, Tainá. Bom dia, Roberto. Seguinte, né, é importante a gente destacar que no que diz respeito aos trabalhadores domésticos, né, existe uma previsão específica que regulamenta essa categoria. Né, desde 2015, através da Lei Complementar número 150, a gente tem, né, uma legislação específica que prevê expressamente os direitos ali dos trabalhadores domésticos. Né? A gente tem a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, aplicável, claro, a grande a quantidade de trabalhadores, mas a gente tem uma legislação específica, que é essa lei complementar, né, número 150, que trata especificamente sobre os trabalhadores domésticos, né, e aí nessa legislação a gente encontra, né, direito a horas extras, 13º, férias, FGTS, enfim, todos os direitos que a gente já conhece. A reforma trabalhista, de uma forma geral, ela não impactou tanto, tá, os direitos dos trabalhadores domésticos, justamente por esse motivo, né, em virtude de uma legislação específica, né, que é a Lei Complementar número 150. E quais são os principais pontos que a gente deve observar, né, nesta reforma? E começando até mesmo por um que é fundamental, que é com relação à carteira de trabalho, né, que é um ponto assim fundamental. Sim, com certeza. Olha só, quando a gente está falando de trabalhador doméstico, né, é importante a gente dizer que o empregador doméstico precisa assinar a carteira de trabalho dentro de 48 horas. Então, a partir da admissão, né, do emprego, esse empregador doméstico ele tem essa responsabilidade de realizar as anotações referentes à carteira de trabalho, né, função, salário, toda a identificação ali do contrato de trabalho, né, dentro do prazo de 48 horas. E, doutor, quais são os principais direitos, ou quais são os direitos dos trabalhadores domésticos? Tem algum direito do trabalhador doméstico que é diferente do trabalhador, por exemplo, da iniciativa privada ou da iniciativa pública? Tem alguma coisa de diferente nos direitos ou são os mesmos? Roberto, praticamente são os mesmos, mas a gente pode sim pontuar algumas pequenas diferenças. Primeiro, né, o trabalhador doméstico, ele é aquele trabalhador, aquele empregado que atua em prol de uma pessoa ou da família, né, sem fins lucrativos no âmbito residencial, né, no âmbito ali da residência, tá? Então, o trabalhador doméstico, ele não pode atuar dentro de um ambiente onde há finalidade lucrativa. Então, essa é a primeira grande diferença que a gente encontra, né, na conceituação do trabalhador doméstico, tá? De uma forma geral, o trabalhador doméstico ele tem, sim, grande parte dos direitos que a gente já conhece, né, o 13º, as férias, o direito, né, ao piso da categoria, né, o salário mínimo, a FGTS, né, 8% de FGTS também. Com relação ao FGTS, é importante a gente dizer que há uma diferença, sim, claro. Quando o trabalhador comum, que a gente costuma dizer assim, né, recebe a multa de FGTS, essa multa é de 40%. No caso do trabalhador doméstico, não há esse pagamento da multa de 40%. Tá? Depositar mensalmente em uma conta vinculada
o percentual de 3,2% a título de dispensa, no caso aí da dispensa sem justa causa. Tá? Então, existem esses pontos, né, distintos que a gente pode diferenciar aí com relação ao trabalhador doméstico. A questão da participação nos lucros, né, também, o trabalhador doméstico, ele não tem direito à participação dos lucros, justamente pelo conceito da categoria, né? O trabalhador doméstico, como eu falei, ele não está sujeito ali a trabalhar dentro de um contexto de lucratividade, né? Ele trabalha para a família. Então, por isso, por exemplo, o doméstico ele não tem direito à participação nos lucros, né? Algumas empresas a gente sabe que instituem essa PL, né, por meio de regramento de regimento interno, por meio de convenção coletiva. Já nos casos dos trabalhadores domésticos, por exemplo, não há esse direito. Outro direito também que a gente pode pontuar que não se aplica ao trabalhador doméstico é a insalubridade e a periculosidade, né? Como a atuação do doméstico está restrita ali, de fato, à residência, né? Não há não há previsão na LC, na Lei Complementar número 150, de recebimento de insalubridade ou periculosidade. De resto, os direitos que a gente pode pontuar são bem semelhantes, são bem parecidos com os trabalhadores comuns, né, previstos lá na nossa CLT. Entendi. Agora, tem algumas questões assim, carga horária é 44 horas semanais? O empregado doméstico que mora na residência, tem algum desconto por isso? Tem a questão da alimentação na residência, tem desconto? Não tem? A questão do vale-transporte? Tem algumas questões que são muito específicas, né? Porque se o empregado doméstico mora na residência, por exemplo, a carga horária, apesar disso, tem que ser respeitada, né? Então, assim, tem algumas questões que são muito importantes e que, às vezes, deixam de ser respeitadas no dia a dia, né, doutor? Sim, com certeza. O doméstico, ele tem direito, né, à carga horária de 8 horas diárias ou 44 horas semanais, também tem direito a receber pela hora extra, né, e claro, tem essas questões peculiares, né, com relação se o doméstico trabalha, mora no local de trabalho, como é que fica essa situação? Claro, no direito do trabalho, o bom senso, ele sempre costuma prevalecer, né? Porém, como o empregado doméstico tem essa carga horária regulamentada por lei, tá? Sempre que ele estiver à disposição do empregador doméstico, mesmo que fora do horário usual de trabalho, ele tem sim direito a receber pelas horas extraordinárias, tá? Com relação ao vale-transporte, né, seu outro questionamento, Roberto, o empregado doméstico, né, também tem direito ao recebimento do vale-transporte, né, caso ele faça a opção por receber esse benefício, né? No ato da admissão, o trabalhador doméstico informa ao empregador doméstico que pretende fazer uso de transporte público para se deslocar do seu trabalho para casa e vice-versa, e aí o empregador doméstico, de fato, fica obrigado também a conceder esse vale-transporte, né? O mesmo se aplica a outras questões, como vale-alimentação, vale-refeição, é o mesmo raciocínio, né? A convenção coletiva da categoria, que prevê o pagamento de benefícios adicionais, né, da legislação, devem ser observados pelo empregador doméstico. Uma outra pergunta, não sei se também essa mudança surgiu por conta da pandemia, né, dessas novas questões que nós tivemos, mas com relação ao trabalho intermitente, que também o empregado doméstico, ele se enquadra, né, eles entram nessa nova modalidade. Entraria também nessas questões de horários, nessas adaptações? Sim, com certeza, Tainá. Agora, claro, né, o trabalho doméstico, pelo que a gente percebe, ele não teve uma adesão muito grande das empresas, né? O raciocínio do trabalho intermitente, ele foi feito para se aplicar muito quando a prestação de serviço ela é muito rápida, por exemplo, em bares, em restaurantes, onde é feita aquela convocação, né, do trabalhador, e, mediante o aceite, ele é convocado, faz a prestação de serviços e depois fica novamente à disposição, se assim for o caso. No caso do trabalhador doméstico, muito embora essa previsão ela é possível, ela tem tido pouca aplicabilidade no âmbito, né, do trabalhador doméstico. Tá? O que a gente tem visto, né, de movimento desde a edição da legislação aplicável aos trabalhadores domésticos é a utilização da diarista, né? A lei complementar número 150, ela foi clara
ao afirmar que passa a ser empregada doméstica, né, no seu conceito, aquela que trabalha a partir de três vezes durante a semana. Então, o que a gente percebeu desde a edição dessa lei complementar, é que com a edição, né, com a vigência dessa norma, os empregadores domésticos preferiram adotar uma outra postura, né, de convocar as trabalhadoras domésticas apenas 2 dias por semana, é a chamada diarista, né, justamente para tentar ali afastar essa condição de trabalhadora doméstica, né, como empregada doméstica, porque a gente sabe que o empregado doméstico ele tem muitos encargos sociais, um empregado como qualquer outro, né, vem ali acompanhado de encargos sociais, como o FGTS, a contribuição previdenciária, enfim. Então, o que a gente tem de percepção desde a edição da lei complementar é que, muito embora o contrato intermitente se aplique, possa ser aplicado no caso das domésticas, o que a gente percebe é um movimento de tentar, né, quebrar esse vínculo de emprego, né, e instituir ali o regime como diarista, né, convocando ali a trabalhadora doméstica apenas 2 vezes por semana. Quer dizer, até 2 vezes por semana não fica caracterizado, portanto, o vínculo trabalhista, né? Tem uma outra questão, já aproveitando essa questão do vínculo trabalhista e dos encargos, quer dizer, os encargos acabam fazendo com que muita gente não cumpra a legislação e não registre o empregado doméstico em carteira, não recolha os seus direitos, às vezes faz um acordo por fora. Isso ainda é muito comum, talvez menos aqui na região sudeste do Brasil, por exemplo, mas talvez no nordeste, no norte, nessas regiões, isso ainda é muito comum, doutor? Infelizmente, Roberto e Tainá, essa prática ainda é muito comum. A gente acompanha quase que diariamente relatos, né, de trabalhadores que prestam serviços para empregadores, de uma forma geral, seja ele empregador doméstico ou não, prestam serviços para essas empresas, né, todos os dias, mediante jornada, mediante salário. Porém, a gente percebe esse relato de que as empresas, né, e os empregadores domésticos não cumprem com a legislação, tá? Justamente por conta disso que você mencionou, né, os encargos. A gente sabe que, além do salário, né, o empregador doméstico ele tem que custear, de fato, alguns outros encargos, como a própria contribuição previdenciária, o FGTS, enfim, são valores, né, são montantes acessórios ao salário. Tá? Então, ele paga ali, né, tem o custo com o salário e tem o custo com alguns outros encargos. E na tentativa, né, de burlar esses custos, né, o empregador, muitas das vezes, ele afirma, né, que não vai assinar a carteira, que vai trabalhar de forma informal, e não cumpre, acaba não cumprindo com a legislação trabalhista como um todo. Né? E aí, isso pode ser um tiro no pé, porque ao saber, né, dos seus direitos, o trabalhador doméstico pode buscar aí a Justiça do Trabalho, né, para tentar aí reaver todos os seus direitos trabalhistas. E um outro ponto, que dessas mudanças, né, foram 3 pontos que tiveram um destaque maior. Um deles foi a questão da equiparação salarial também, que teve um destaque ali. Nós podemos falar um pouquinho sobre isso, doutor? Sim, Tainá. No caso da equiparação, qual é o raciocínio da equiparação salarial? Né? O raciocínio da equiparação salarial são 2 trabalhadores, né, que prestam serviço para o mesmo empregador, tá? Porém recebem salários distintos. Tá? Via de regra, isso não é possível. Tá? No caso da trabalhadora doméstica, do trabalhador doméstico, geralmente isso não tem muita aplicação prática, porque geralmente é apenas um trabalhador que está ali em disponibilidade, né, para a pessoa ou a família. Né? Mas é possível, sim, a trabalhadora doméstica, o trabalhador doméstico ou qualquer outro empregado buscar a equiparação salarial no caso de exercer as mesmas funções, as mesmas atividades que um colega de trabalho. Claro, para isso, a legislação ela trata de alguns requisitos, né? Deve haver ali, não pode ter uma diferença, né, de 2 anos das mesmas funções. Essas funções, a função do trabalhador que se quer equiparar o salário não pode ter uma complexidade maior do que a minha, enfim. Tem alguns requisitos que a legislação traz ali para que seja buscado a equiparação salarial, mas é possível sim, claro, reforço, né? No caso da trabalhadora doméstica, não tem tanta aplicabilidade prática, porque geralmente a família, né, justamente muitas vezes pelos encargos também, né, dispõe apenas de uma
trabalhador doméstico como uma trabalhadora doméstica, né, um jardineiro, ou é um motorista, né, ou uma pessoa responsável ali por realizar a limpeza, a alimentação da residência, enfim, tem uma aplicabilidade prática um pouco menor, mas é possível sim, né, como a gente tratou aqui. A trabalhadora doméstica, o trabalhador doméstico, eles possuem quase que na totalidade dos direitos que a gente já conhece da legislação trabalhista, né? E a equiparação salarial também é uma delas, e é possível ser aplicado, sim. Doutor Rafael, nós temos uma pergunta da Mira Nunes, ela que está participando aqui com a gente da programação, ela falou assim, a empregada doméstica tem direito ao PIS? Porque eu acho muita injustiça, né, sobre a doméstica, assim, essa questão. Como é que a gente... Não tem, né? Não tem direito, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho o porquê, né? Como que se enquadra essa questão do PIS e o porquê de não se enquadrar. Tainá, sim, a trabalhadora doméstica, ela tem direito a receber o PIS, tá? Seguro-desemprego também, FGTS. Com relação ao PIS, é o seguinte, o trabalhador, né, doméstico, ele tem ali que preencher alguns requisitos, tá? Que requisitos são esses? Inscrição no programa há 5 anos, tá? Ter trabalhado no ano base, né, pelo menos 30 dias e não ter recebido até 2 salários mínimos, tá? Se a empregada doméstica preencher esses requisitos, ela pode ter direito a receber o PIS, tá? Lembrando que nesse ano de 2022, o pagamento do PIS é referente ao ano base de 2020, né? Por conta da pandemia, o governo ele suspendeu os pagamentos nos anos anteriores e agora, só a partir de agora, está liberando aos poucos esse pagamento, tá? Então, nesse ano de 2022, a data base, né, de pagamento do PIS é em 2020. Então, ela vai precisar trazer os requisitos do PIS, né, para recebimento do PIS. Em 2020, ela vai ter que pegar a condição dela profissional em 2020, né, e fazer essa análise nesse ano. Então, se lá em 2020, né, ela tiver inscrita no programa há 5 anos, há pelo menos 5 anos, ter trabalhado nesse ano base, né, pelo menos 30 dias, ter percebido o salário até 2 salários mínimos, é possível sim que ela faça direito, tenha jus, né, faça jus a recebimento do programa, né? Lembrando que o pagamento é feito pela Caixa, muito embora o responsável, né, o órgão responsável é o Ministério do Trabalho e Previdência. Então tem direito, né? Tem um senso comum aí de que o empregado doméstico, por ser funcionário de pessoa física, não teria direito, mas tem, então. Está respondida a questão aí. Ai, bom saber. São esses detalhes, essas regrinhas que a gente precisa estar sempre atento. Às vezes a gente tem sensos comuns criados ao longo dos anos, aí sabe Deus por quê, e na verdade, na prática, é outra coisa, né? Exatamente. Nós temos um outro comentário do Edinaldo Pereira, ele colocou, creio que os trabalhadores domésticos residentes no trabalho, os que moram e trabalham lá, né, são os mais lesados pelos patrões ou que sofram mais, né, alguns deles, pois a lei deve ter maior dificuldade de apurar as denúncias de fraude nessa classe em condições, né? Ele mandou diretamente de Crato, do Ceará. É mais difícil, talvez seja mais difícil a prova, né? Mas a justiça trabalhista, normalmente, ela privilegia o trabalhador, não é isso, doutor? Exato, Roberto. É o seguinte, né? De fato, a gente tem essa dificuldade, quando a gente fala da trabalhadora doméstica, essa dificuldade de conseguir provas, porque muitas vezes ali a prestação de serviço está restrita ao âmbito familiar, né? Então, questão de testemunhas, a gente tem essa dificuldade de produzir, né, em um eventual processo trabalhista. Então, de fato, existe essa dificuldade, né? Concordo com a afirmação do telespectador. Mas, né, na Justiça do Trabalho, vigora um princípio que a gente pode mencionar aqui, que é a hipossuficiência do trabalhador. Então, via de regra, né, o trabalhador ele tem essa proteção legal. Então, ele tem direito, sim, de buscar, né, os seus haveres trabalhistas na Justiça do Trabalho, e o empregador, né, ele fica responsável, por exemplo, de apresentar em um eventual processo trabalhista a jornada daquele trabalhador. A Lei Complementar número 150, ela menciona, inclusive, que o empregador doméstico ele tem esse ônus de apresentar dentro de um eventual processo trabalhista os cartões de pontos daquele trabalhador. Então, em casos como esse, né, de hipossuficiência, o empregador é o responsável, muitas das vezes, de produzir aquela determinada prova. Tá? Então, claro, existe realmente essa dificuldade, né, por ser o trabalhador doméstico, por estar restrito ali ao âmbito familiar,
né? São poucas pessoas, a gente não tem muitas testemunhas, né? Muitas das vezes ali aquela relação é muito informal, muito embora a gente tenha a previsão de que tudo seja devidamente registrado, mas existe sim, de fato, essa dificuldade. Porém, como eu falei, né, é possível sim, por meio de provas documentais, conversas em aplicativos de mensagens, e-mails, se for o caso, enfim, esse trabalhador, né, munido dessas outras provas, levar aí os seus questionamentos à Justiça do Trabalho e requerer pedidos como hora extra, por exemplo, se for o caso. Tá certo, doutor. Fica o alerta, então, para os empregadores, para manter a situação em ordem dos seus empregados domésticos, porque, enfim, os direitos precisam ser respeitados, e também para os empregados domésticos, né? Esse papo foi bom para que todos pudessem saber aí os seus direitos e também, obviamente, os seus deveres relacionados à carga horária, relacionados à jornada de trabalho, aos descontos possíveis, enfim. Acho que, no todo, vale esse alerta tanto para funcionários como para empregadores, né, doutor? Com certeza, com certeza. A legislação, ela está aí para ser aplicada, né? A gente tem, como eu venho batendo aqui na tecla com vocês, a gente tem uma legislação específica, né, que é a Lei Complementar número 150, e ela traz ali as obrigações de ambas as partes, né? Obrigações do empregador doméstico, obrigações também do trabalhador doméstico, né? Ambas as situações precisam ser respeitadas, é sempre importante que o empregador doméstico, ele tenha, ao seu lado ali um profissional habilitado, capacitado para lhe orientar a respeito dos direitos trabalhistas. Tá certo. Tem uma outra pergunta, eu já quero liberar o doutor, mas, né, a gente abre um espaço, então é bom sanar as dúvidas, né, todas as possíveis, né, se chegam a tempo aqui. A Mira Nunes fez outra pergunta, ela fez assim: por que a doméstica recebe menos parcelas de seguro-desemprego? Ela, pelo menos, ela relata que isso aconteceu com ela. Isso é uma regra ou foi um fato isolado? Pode acontecer isso? A questão do qual é a regra, né, ou qual que é a regra específica para o seguro-desemprego? Pronto, a legislação aplicável, né, à doméstica, ela fez questão de especificar esse tema. Então, quando a gente está falando de seguro-desemprego, a trabalhadora doméstica, o trabalhador doméstico, ele pode ter direito a até 3 parcelas do seguro-desemprego. Né, quando a gente fala da legislação comum trabalhista, né, o trabalhador ele pode receber até 5 parcelas. Recebe por meio de uma tabela, depende um pouco da quantidade de meses trabalhados, enfim. Mas no caso da trabalhadora doméstica, do trabalhador doméstico, a Lei Complementar número 150, que a gente está tanto discutindo aqui, ela fez questão de enfatizar, de trazer expressamente que, no caso da trabalhadora doméstica, do trabalhador doméstico que é dispensado, né, pode fazer sim jus ao seguro-desemprego, porém, até 3 parcelas. Tá certo. Ótimo. Nós conversamos com o doutor, né, o advogado Rafael Fernandes. Eu gostaria que o senhor deixasse os seus contatos aqui para a gente, para quem quiser conhecer ainda mais o seu trabalho ou até mesmo entrar em contato. Perfeito, Tainá, perfeito, Roberto. Eu queria agradecer, né, a participação aqui. Eu queria deixar o meu Instagram, o @Rafael Fernandes, tá? Com 2 S no final. E lá eu trago muitos conteúdos sobre direito do trabalho, trago um pouquinho sobre a rotina do trabalhador. E quem quiser pode me acompanhar por lá. Agradeço o convite. Tá aí na tela, @Rafael Fernandes, com 2 S no final. Sr. Rafael, obrigado pela sua participação aqui no Notícias do Bem. Volte sempre. Bom fim de semana para o senhor. Eu quero agradecer pelo convite e um ótimo final de semana. Tá certo. Obrigada. Aí, então, o advogado trabalhista, Dr. Rafael Fernandes, falando com a gente sobre os direitos trabalhistas dos empregados domésticos. Tem muita dúvida sempre em relação a isso, sim, né? Sim. Tanto para quem trabalha como para quem emprega. Né? Exatamente. Sem dúvida. Olha, e agora é hora de saber como fica o tempo no Brasil para este fim de semana nas regiões Sudeste e Sul. É verdade. A Raquel dos Santos já está aqui com a gente no nosso estúdio para contar para a gente como é que fica o tempo no fim de semana, para a gente já se preparar também, né? Para a gente tirar o casaco do armário ou não, ou se preparar para ir para a praia ou não. E aí, Raquel, como é que tá a previsão para esse fim de semana? Olá, Quirino. Olá, Tainá. Esse fim de semana é bom andar com guarda-chuva na bolsa, né? A previsão é de instabilidade em algumas regiões do Sudeste e Sul do país. O sol aparece em diversas áreas, intercalando com períodos de chuva. Aqui em São Paulo, a chuva ganha intensidade em algumas regiões. Nas outras áreas, ela vai se concentrar nos períodos da tarde e da noite. Mínima de 17 e máxima de 29 graus. Em Niterói, no Rio de
de Janeiro vai ter sol com algumas nuvens durante o dia, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 24 e máxima de 29 graus. E em Londrina, no Paraná, sol com aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 19 e máxima de 33 graus. Tá certo, Raquel, obrigado pelas informações, então. Raquel volta daqui a pouquinho trazendo para a gente as informações das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, tá certo, Raquel? Daqui a pouquinho, né, o pessoal vai ficar por dentro dessas informações também. Eu quero fazer uma observação. A questão do guarda-chuva para o fim de semana e blusa, agasalho para quem estiver no estúdio, viu? Hoje eu vim com mais grossinho. Hoje tá... Então não estranhe. Porque o ar-condicionado aqui, a gente divide as opiniões aqui. As meninas gostam do ar-condicionado mais quentinho e eu gosto do ar-condicionado mais frio. Então a gente fica dividindo aqui, certo? Muito bem. Vamos Raquel, lá? até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Até mais. Até mais, né? E agora é hora de viajar pelo Brasil com o reverendo, com a coluna pelos campos JMP com o reverendo Mariano Alves Júnior. Verdade, hoje ele continua a sua jornada missionária pelo Nordeste, a gente continua acompanhando essa jornada e ele vai apresentar pra gente a congregação presbiteriana de Cachoeirinha, lá na Bahia. Olá, graça e paz. Estamos em mais um momento missionário, na jornada missionária Nordeste, aqui no distrito, no povoado da Cachoeirinha, no município de Wagner, na Bahia, onde a Junta Missionária de Pinheiros mantém uma parceria com a Igreja de Wagner para a plantação e consolidação da congregação do Cachoeirinha em igreja. Em breve, se assim o Senhor permitir. Missionário Alex está à frente do trabalho aqui com a sua família, apoiado também pela Junta de Missões Nacionais. Nós temos um pool de agências, irmãos e irmãs orando para que esse trabalho seja consolidado. Então você aí que acompanha os programas da IPP-TV, seja um parceiro em missão, orando, divulgando, contribuindo e indo, se o Senhor colocar essa tarefa no seu coração. Um forte abraço do pastor Mariano e continue acompanhando todos os nossos trabalhos missionários pelas nossas mídias. Lembre-se, IPP-TV, a sua TV missionária. Tchau, tchau. Graça e paz, irmãos. Eu sou o missionário Alex, estou aqui no campo da Cachoeirinha, na Bahia. Estou com minha esposa, Sara, e também os meus filhos, a Elise e o Augusto. Estamos aqui com este desafio de plantar esta igreja aqui neste povoado. Glorificamos a Deus por ter vindo a este local e pedimos também a oração de todos para que esteja nos fortalecendo diante dos desafios que temos nesta plantação e também consolidação dessa congregação em igreja. Nós estamos também com a parceria da Junta de Missões de Pinheiros e também a Junta de Missões Nacionais, e também com a parceria da Igreja Mãe dessa congregação, que é a Igreja Presbiteriana de Wagner aqui na Bahia. Nós glorificamos a Deus e pedimos que vocês, junto conosco, estejam nos fortalecendo em oração, para que venhamos a glorificar o nome do Senhor aqui neste lugar, para a glória dele. Irmãos, tudo bem? Um prazer poder estar falando para vocês novamente. Eu sou o pastor Nivaldo Cortes, pastor da Igreja de Wagner, que temos, pela graça de Deus, uma boa parceria com a Junta Missionária de Pinheiros, e pastor aqui do campo da Cachoeirinha. Eu quero desde já agradecer à Junta Missionária de Pinheiros por ter esse coração disposto a servir ao Senhor, servindo as outras igrejas aqui no nosso Brasil. Eu quero dizer para vocês que estamos muito felizes com a parceria essa esse ano que inclui a presença aqui do nosso evangelista aí mantido pela Junta Missionária de Pinheiros, e você pode continuar ajudando essa junta para poder manter outros missionários ao redor do Brasil, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe a cada um. Graças e paz. Pois é, e a gente vai continuar acompanhando aqui a jornada missionária que o reverendo Mariano Alves Júnior fez pelo Nordeste do Brasil, aqui no nosso Notícias do Bem. E olha só, se você está procurando uma escola de educação por princípios para o seu filho, não perca essa dica. Em 2022, o Centro Renovo de Educação completa 30 anos de existência e é pioneiro no Brasil no uso da metodologia que apresenta todos os conteúdos curriculares dentro de uma cosmovisão cristã.
Essa metodologia trabalha o potencial da criança e do adolescente, tanto na questão acadêmica quanto na construção do seu caráter, tendo como objetivo a formação de líderes para as próximas gerações. Nossos principais diferenciais são educação por princípios, excelência acadêmica, inglês por princípios, alfabetização fônica, TCC no 9º ano e período integral com horários flexíveis. Conheça mais do Centro Renovo de Educação. Fique atento nesse vídeo. Pense numa escola que oferece qualidade acadêmica, desenvolvimento social, físico e cuidado emocional, mas com educação cristã. Você encontra tudo isso no CRE, Centro Renovo de Educação. Somos uma escola que trabalha para que seus filhos tenham excelência acadêmica, fundamentada em princípios bíblicos, visando formar uma geração consciente de seus valores, responsabilidades e que evidencie um caráter cristão com competência. São 2 unidades, uma em Santo Amaro e outra no Butantã. Venha nos conhecer, será uma alegria receber sua família. Para mais informações, acesse www.centrorenovo.com.br. Esperamos por vocês. Reforçando então, 2 unidades, uma no Butantã, outra em Santo Amaro. Para conhecer mais do Centro Renovo é só acessar www.centrorenovo.com.br. Primeiro recado de sexta-feira já está dado e agora a Tainá vai trazer para a gente os recados que nós recebemos. A gente aqui dá recados e recebe recados, né, Tainá? A gente recebe vários recadinhos. Vamos lá. Uma foi do Marcelo Elias, diretamente de Vitória, Cariacica, com o projeto Mão Amiga. E o reverendo Aurélio, que bom! Aquele bom bem longo, Notícias boas agora, com profissionais super capacitados e embevecidos da graça de Deus, que o Eterno os abençoe. Amém. Nós tivemos a participação aqui também do Edinaldo Pereira, que também comentou durante a nossa entrevista, deixando ali sua mensagem. O Sérgio Murilo, Ricardo Reis aqui, Graça e Paz, bom dia, Tainá, presbítero Quirino, já orei por todos hoje. Amém. Muito bom. Kátia Furtado, diretamente aqui, participando também da Igreja de Cristo, participando aqui, e também feliz com Notícias do Bem. A Roseli Reis, também aqui participando com a gente. Nosso reverendo Marcos Severo, conectado à Rádio Rumo ao Sertão também, marcando presença no Notícias do Bem. Boa, reverendo, seja e muito retransmitindo. Clara Sueli, bom dia, Tainá, Quirino. Estamos muito tristes com a situação de Petrópolis. Verdade. Fica pertinho de Juiz de Fora, aqui de Minas. E também em Minas também viveu tempos difíceis, estão passando por esse momento. A Delva, bom dia, Tainá, Quirino, ainda na Bahia. Acabei de almoçar, muito calor aqui na região. Você sabe que Rachel volta logo mais trazendo a previsão pra gente aí do Nordeste. E a gente volta logo mais também trazendo mais mensagens, porque tem bastante, hein? Hoje esse chat está muito legal. Boa, daqui a pouco a gente conversa mais com você, então. Depois do intervalo, estudantes que contrataram o financiamento do FIES vão poder negociar dívidas a partir de março. E ainda, o biometano promete ser o futuro da mobilidade sustentável. Isso porque o biometano, um produto derivado do biogás, é capaz de pôr em movimento automóveis, ônibus e até mesmo tratores, acredite. E a boa notícia, claro, é que o governo deve lançar em breve o programa Metano Zero, que vai estimular a transformação do gás de efeito estufa em biocombustível, com auxílio financeiro dos bancos públicos. E quem vai estar com a gente para falar desse projeto é o professor da Escola Politécnica da USP, Guto Assi. Você pode participar, envie a sua pergunta, deixe o seu comentário no chat do nosso canal. Nós contamos com a sua participação aqui no Notícias do Bem. O intervalo é rápido, voltamos já. Você sabia que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros também está no Spotify? Você pode ouvir nossos sermões e devocionais a qualquer hora e em qualquer lugar. Busque por IP Pinheiros e tenha acesso ao perfil. Ouça online ou baixe o nosso acervo de pregações. Continuamos levando a palavra de Deus em todas as plataformas, nos mais diferentes formatos, para abençoar você. IP Pinheiros no Spotify. Divulgue essa novidade.
Toda terça, às 8 da noite, o reverendo Arival Dias Casimiro te desafia a se envolver com a obra de Deus no programa Você é um Missionário. Entrevistas, testemunhos, sorteio de livros e a sua participação ao vivo pelas redes sociais. Horário alternativo aos domingos à 1 da tarde. Você é um Missionário, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Toda sexta, às 8 da noite, tem lições de teologia aplicadas ao nosso dia a dia no Vivendo o que Cremos. Os reverendos Arival Dias Casimiro e Hernandes Dias Lopes debatem temas essenciais à vida cristã de maneira prática. Horário alternativo aos sábados, às 5 da tarde. Vivendo o que Cremos, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. De segunda a sexta, às 9h30 da manhã, tem Vida Devocional, com meditações preciosas na Palavra de Deus. Pastores e seminaristas trazem lições da Bíblia e aplicações práticas para a nossa vida. Horário alternativo, de segunda a sexta, às 4h30 da tarde. E no domingo, às 7h30 da manhã. Vida Devocional, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. De segunda a sexta, às 7 da manhã, a criançada tem espaço na IPPTV. Diversão, histórias e muitas lições para a vida dos nossos pequeninos no Pinheirinhos TV. E aos sábados, 7 da manhã, tem sempre a estreia de um novo programa da temporada. E eu quero ver você por aí, hein? Pinheirinhos TV, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Estamos de volta, que bom que você continua com a gente aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Esse é o seu Notícias do Bem. Encontro marcado de segunda a sexta, ao vivo 11h30 da manhã, horário alternativo às 18h30, para você ficar muito bem informado, né, Tainá? Ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Brasil e no mundo. Olha só, gente. Voltamos e agora é hora de saber, né, ficar de olho nas informações de como fica o tempo para este sábado, gente, para este fim de semana. Mas agora nós vamos seguir com as outras regiões do nosso Brasil. Verdade, a Raquel dos Santos está aqui com a gente. Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste com a Raquel agora. Vamos lá, Raquel. Vamos lá. Fim de semana com umidade elevada na região norte do país, marcado com muitas nuvens e possibilidade de chuvas isoladas nas regiões Centro-Oeste e Nordeste do país. Em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, sol com aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 22 e máxima de 34 graus. Região Norte, Tucuruí, no Pará, vai ter sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados com chuva a qualquer hora. Mínima de 23 e máxima de 34 graus. E já em São Luís, no Maranhão, vai ter um fim de semana com sol e aumento de nuvens pela manhã. Possibilidade de chuva à tarde e à noite. Mínima de 24 e máxima de 32 graus. Quirina e Tainá? Tá certo, Raquel, obrigado pelas informações. Então, bom fim de semana para você. Na segunda-feira, a Raquel vai estar de volta aqui no nosso Notícias do Bem, trazendo as informações do tempo. Até lá. Aproveite o fim de semana. Bom descanso. Obrigada. Até mais, Raquel. Tchau, tchau. Mas a gente continua, você continua aqui com a gente. E estudantes que contrataram o financiamento através do FIES vão poder renegociar valores em atraso a partir de março. Os descontos chegam a mais de 90% em alguns casos. Confira na reportagem que o Notícias do Bem preparou para você sobre esse assunto. A renegociação foi autorizada por meio de uma medida provisória publicada em dezembro do ano passado. Através do FIES, o governo federal paga as mensalidades de estudantes em instituições privadas de ensino superior, enquanto eles cursam a faculdade. Depois de formado, o aluno faz a quitação da dívida em parcelas. De acordo com o Ministério da Educação, a renegociação vai começar em 7 de março e se prolongar até o 31 de agosto. A MP que regulamenta a questão tem que ser aprovada ainda neste ano pelos deputados e senadores para que não perca a validade.
Para ter o nome retirado dos cadastros de proteção ao crédito, os estudantes deverão pagar a entrada no ato da renegociação. Ela já vai corresponder à primeira parcela e o valor mínimo da prestação será de R$ 200. Nós estamos falando aqui diretamente de 1 milhão de brasileiros que podem ser beneficiados, sendo que 850 mil, segundo os nossos dados, vão obter até 92% de desconto nessa renegociação. Além disso, o remanescente pode ser, em alguns casos, observada a parcela mínima, um parcelamento de até R$ 200. R$ 200 coube, ele vai parcelar até 150 vezes, melhor dizendo. Essas medidas, senhor presidente, senhoras e senhores, vão beneficiar os estudantes, e não apenas os estudantes, aqueles que já formaram, aqueles que desistiram, mas que estão com os nomes negativados. Isso é importante a gente dizer. E até os fiadores que estão aí também preocupados, vai atingi-los e vai beneficiá-los. A nossa proposta é reduzir a inadimplência e tenho certeza, como já disseram os dois presidentes das instituições bancárias, nós vamos trabalhar para que isso não aconteça no futuro. A medida prevê descontos de até 92% para inscritos no CadÚnico e auxílio emergencial que tenham dívidas com mais de 360 dias de atraso. Segundo o governo, hoje são mais de 548 mil estudantes nessa situação. Para os demais, os descontos poderão chegar a 86,5%. Mais de 524 mil estudantes poderão se beneficiar. O saldo poderá ser parcelado em até 10 vezes. Para a renegociação de dívidas com 90 a 360 dias de atraso, a medida prevê parcelamento em até 150 vezes. E vamos continuar apoiando a democratização da educação superior no Brasil, senhores, pois a educação transforma a sociedade. E a sociedade sonha com uma educação de qualidade, com cidadãos formados, com uma vida melhor. E hoje é um dia especial para os estudantes brasileiros e suas famílias, principalmente aqueles de baixa renda que tanto necessitam de auxílio do Estado brasileiro. E aí o governo federal, por meio da medida de desconto de renegociação das dívidas do FIES, permite que mais de 1 milhão de estudantes brasileiros que por algum motivo atrasaram seu financiamento possam voltar a sonhar com a sua formatura. Qual o valor disso, presidente? Para cada brasileiro que espera tanto pelo seu diploma, isso não tem preço. E aí, o banco, como agente de transformação social, reforça seu propósito e apoia essa medida provisória. Estaremos prontos, sim, para entrar em operação, juntamente com meu parceiro, Pedro Guimarães, da Caixa Econômica Federal, com as contratações a partir do dia 7 de março. Essa contratação será simples e ágil, diretamente no app do Banco do Brasil, no celular. Mais do que ofertar um simulador, o banco se preocupou em identificar e auxiliar os estudantes brasileiros, estudantes estes que já são nossos clientes. Então, a partir do dia 19 de fevereiro, aqueles que têm direito à renegociação receberão uma oferta ativa na tela de entrada do app no seu celular. Será possível simular as condições de renegociação à vista ou a prazo, incluindo valores de entrada e prestações. Muito bem, a gente tem mais um recado especial para você então aqui no nosso Notícias do Bem. Agora eu quero apresentar algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter esse conforto é estar num ambiente aconchegante, bonito e confortável. E é por isso que as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, mora ou desenvolve coisas novas.
A Qualivinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito fácil numa loja pertinho da sua casa ou no site que está aqui embaixo para você, www.qualivinil.com.br. Então, inspire-se, transforme, decore, use Qualivinil. Segundo recado do dia está dado, né? E agora a gente tem mais recados aí que a gente economizou recado, que eu sei que a Tainá economiza recado. Ela fala uma parte e ela segura o resto para esse momento aqui. Exatamente. Eu começo aqui com Kátia Furtado. Bom dia, irmãos de Cristo. Parabenizo o programa diretamente de Brasília. Obrigado, Kátia. Distrito Federal. Saúde. É aqui. Robson Félix também. Bom dia, meus amados. Angra dos Reis. E aqui o Michael Marinho Andrade também participando, acompanhando do caminho da BR-040. Sentido Barbacena. Olha. Ó. Terra da Rachel. Barbacena. O Lucas Vieira, diretamente bom dia, né? Assistindo de Pirituba, São Paulo. O nosso reverendo Jair Barros também. Olha, bom dia, Quirinos. Bom dia. Bom dia, Quirino. Bom dia, Tainá. Deus abençoe o dia de vocês. Amém. A Mira Nunes participou com a gente. A Wanda. Bom dia, amados irmãos, Tainá e Quirino. E a equipe técnica, todos. E web telespectadores também. Ela não esqueceu de ninguém. E a Joana Marques. Paz do Senhor, amados. Proteção do alto. Cubra todos vocês. Cibele Vicente. Ricardo Reis. Lembrou bem. Falei do frio do estúdio. Ele falou o quê? Tainá tá de terninho. Não tá né? de jaqueta. Não tá de jaqueta, não. Hoje é terninho. Terninho. A Nadir Lopes também, bom dia, irmãos, graça e paz. E a Delva, direto de Uruará, do Pará. E ela colocou nossos rios transbordando, onde moro, só atravessa de barco e as portas sumiram, né? E as pontes sumiram, né? Eu sei bem dessa realidade porque a minha cidade também, natal, lá, Cacoal, Rondônia, também está passando pelo mesmo momento. Recebi fotos e vídeos de lá. Época das enchentes, né? Essa é a época, né? Onde pontes rolam. Lá não estão rolando mais, porque agora as pontes são de concreto, antes de madeira, não resistiam, mas agora todas pelo menos estão isso, firmes, né? né? Pelo menos isso, mas todas cobertas. Depois do intervalo, o biometano promete ser o futuro da mobilidade sustentável. Isso porque o biometano, produto derivado, né, do biogás, é capaz de pôr em movimento automóveis, ônibus e até tratores. A boa notícia é que o governo deve lançar em breve o programa Metano Zero, que vai estimular a transformação do gás de efeito estufa em biocombustível com auxílio financeiro dos bancos públicos. Mas quem vai estar com a gente para falar desse assunto aqui no Notícias do Bem já é o professor da Escola Politécnica da USP, Guto Assi. Dá tempo de você participar com a gente, deixe seu recado, faça seu comentário, deixe a sua pergunta. O Notícias do Bem vai para mais um intervalo. A gente volta já. Não saia daí. O Centro de Aconselhamento Bíblico é o ministério aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que oferece aconselhamento centrado em Cristo, abrangente, compassivo, culturalmente formado e dependente do Espírito Santo. Por meio da Palavra de Deus, o qual cremos que é suficiente, como o próprio Pedro diz em 2 de Pedro 1,3, nós temos tudo ali para viver a vida piedosa e fazer a relação entre o que a Palavra diz e o mundo em que vivemos, capacitando e preparando pessoas para que sirvam melhor a Igreja do Senhor, para que vivam para a glória do Senhor e possam viver relacionamentos intencionais e significativos, dando a elas ferramentas a partir da palavra para viver no mundo e para dar um significado a esse mundo a partir do que o Senhor tem dito a nós constantemente na sua Escritura. Mais de 800 mil pessoas já estão no canal do YouTube da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Nosso alvo é atingir 1 milhão de inscritos compartilhando conteúdo teológico reformado neste grande campo missionário que é a internet. Se você ainda não faz parte, faça sua inscrição agora mesmo. Clique no ícone inscrever-se e ative o sininho para receber as nossas notificações. IPP-TV, conteúdo cristão de qualidade 24 horas na internet.
1 milhão de missionários no YouTube. Essa é a nossa meta. Para que o trabalho da Igreja Presbiteriana de Pinheiros alcance ainda mais pessoas na internet, nós contamos com você. Se inscreva no nosso canal, acione o sininho para receber as notificações e compartilhe nosso link com a família e os amigos. É só clicar no botão vermelho que aparece embaixo do seu vídeo. Participe desse grande projeto missionário e ajude a IPPTV a propagar cada vez mais a palavra de Deus. Estamos de volta, último bloco do nosso Notícias do Bem desta sexta-feira. Hoje é dia 17 de fevereiro. Não, dia 18 de fevereiro. 17 foi ontem. Gente, dia tá passando 18 rápido. de fevereiro. Acontece. Essa semana foi um pouquinho assim, né? Meio rápida, diferente. Tivemos a conferência, né? 3 dias de conferência e Notícias do Bem. Hoje parece que é terça-feira, não parece que é sexta, mas vamos lá. Tá com esse climinha. Mas hoje é sexta-feira e tem a nossa coluna Luzes, Câmera, Reflexão com o reverendo Alceu Lourenço, da Igreja Presbiteriana Freguesia do Ó. Pois é, hoje ele vai falar pra gente sobre o filme No Ritmo do Coração, que é um dos indicados ao Oscar de melhor filme desse ano. Olá, amantes da sétima arte! Está em cartaz nos serviços de streaming Coda, No Ritmo do Coração. Ruby é uma estudante do ensino médio que acorda de madrugada todos os dias para trabalhar no negócio de pescaria de sua família. Sendo a única ouvinte em uma família de surdos, Ruby passa seus dias traduzindo a linguagem de sinais de sua família nos negócios, na vizinhança, no consultório médico e especialmente no barco, onde é obrigatória a presença de uma pessoa ouvinte para perceber os sinais e anúncios da guarda costeira pelo rádio, por exemplo. Até o dia em que Ruby descobre seu talento para o canto no coral da escola. Mas quando surge a oportunidade de concorrer a uma bolsa numa famosa faculdade de música lá em Boston, Ruby fica dividida entre a lealdade à família e o sonho de cantar. No Ritmo do Coração foi lançado nos cinemas em setembro do ano passado aqui no Brasil, que é o mês da visibilidade surda. Mas eu decidi trazê-lo para a nossa análise e reflexão agora, porque a Academia anunciou os concorrentes ao Oscar deste ano. E, no Ritmo do Coração, recebeu indicações de melhor ator coadjuvante para o ator que faz o pai da Ruby, melhor roteiro adaptado e melhor filme. Aliás, esse ano passa a valer a regra de ter 10 indicações na categoria de melhor filme. E aqui no Luzes, Câmera e Reflexão, nós já tratamos de 3 deles. Não Olhe Para Cima, Criando Campeãs e Duna, este com 2 vídeos. Agora completamos 4 filmes, então, concorrentes ao Oscar com No Ritmo do Coração. E vamos tentar abordar todos os filmes que estiverem acessíveis no Brasil, pelo menos, até a cerimônia do Oscar, lá em 27 de março. Bom, à primeira vista, você pode pensar que este filme é igual a outros que você já viu inúmeras vezes. Afinal, ele conta uma história de uma talentosa garota de uma cidade pequena, com recursos modestos, com sonhos de estudar música na cidade grande. Há a adolescente tímida e deslocada, que descobre seu potencial. Há o professor idealista, que quer ajudar. As meninas más do colégio. A paixão enrustida, as cenas de ensaios musicais, o clímax numa audição muito importante e, para completar, uma família relutante em relação às ambições dos seus filhos. Quantas vezes você já viu essa receita antes? Na verdade, No Ritmo do Coração seria apenas uma coleção de clichês se não fossem alguns ingredientes que acabam fazendo toda a diferença. A direção de Sian Heder, apesar de não ter grandes arroubos personalistas ou estilísticos, é uma direção segura e objetiva que sabe conduzir o elenco, tanto o elenco surdo quanto o ouvinte, com muita autenticidade. Sim, porque a família central é inteiramente interpretada por artistas surdos na vida real. Inclusive Marlee Matlin, a lendária vencedora do Oscar de melhor atriz em 1987, quando tinha apenas 21 aninhos, concorrendo com grandes nomes como Kathleen Turner
e Jane Fonda. O título original do filme é Coda, o termo em inglês para filhos de pais surdos, e de fato é nas cenas que retratam a vida da família Rossi que o filme ultrapassa o arroz com feijão dos filmes com histórias semelhantes. É ali que surge o humor, o drama de ser surdo num mundo de ouvintes e de ser a ponte entre esses dois mundos, que é o caso da Ruby. Quando foca nisso, Coda consegue mostrar o seu brilho próprio em meio a esses elementos sem muita originalidade do restante. Coda, no ritmo do coração, é um daqueles filmes que te emocionam de um jeito bom, com sua mensagem sobre alcançar seus sonhos, sobre união familiar, sobre o amor que se autossacrifica em favor de quem ama, sobre a aceitação do diferente, sobre comunidade. Mas pessoalmente não vejo muitas chances no Oscar. Para melhor filme e roteiro adaptado, creio que há outros favoritos. Coda é um filme bem positivo e a academia costuma preferir temas mais sombrios ou com uma agenda mais progressista, como O Ataque dos Cães e Não Olhe para Cima, que estão concorrendo. Talvez Troy Kotsur tenha alguma chance como ator coadjuvante. Ele está muito bem com o papel de pai da Ruby, e ainda tem a seu favor uma eventual tendência da academia a mostrar inclusividade premiando um ator surdo. Seria a segunda vez em toda a história do Oscar. Coda tem classificação 14 anos e traz uma rápida cena de sexo sem nudez e algumas cenas de linguagem chula. É comum que os surdos não tenham muito filtro na hora de se comunicar e isso acaba se refletindo no filme. Bom, eu queria aproveitar Coda para refletir com vocês sobre inclusão dos surdos. A Igreja Evangélica em geral tem feito um esforço muito bacana no sentido de incluir os surdos. Conheço muitas igrejas que têm intérprete de Libras no culto e cursos de discipulado específicos para surdos. Contudo, muitas vezes a relação dos surdos com a igreja é semelhante àquela que nós vemos no início do filme. Os Rossi são uma família de pescadores numa comunidade com outros pescadores. Porém, eles vivem em sua própria bolha familiar, dependendo da filha ouvinte para todas as interações com a comunidade ao redor. Somente com a iminência da ida de Ruby para a faculdade é que começam a surgir os indícios de uma verdadeira integração com os moradores ao redor. Alguns aprendendo sinais, surgem alguns indícios de amizade se formando, de interação real. É claro que não estou propondo aqui tirar os intérpretes da igreja, mas é necessário que a comunidade falante da igreja se envolva mais com a comunidade surda. Eu sei que nem todos nós vamos conseguir ficar fluentes em Libras. Nem todo mundo tem o seu jeito ou tem muito jeito para aprender uma nova língua. Mas não precisa. Os surdos geralmente são muito generosos com quem se aproxima tentando se comunicar, mesmo que não saiba os sinais direito. Aprendizado e adoração, esse é o ponto, são aspectos essenciais da vida cristã, mas a comunhão cristã é igualmente importante. O que eu estou querendo dizer aqui é que não basta o surdo entender o que estamos cantando, o que estamos orando e o que estamos pregando. Isso é importante, mas é necessário também que ele conheça, ou melhor, que ele experimente que nós amamos uns aos outros, que é o que Jesus diz lá em João 13, né? Ele diz que esse é o sinal de que nós somos realmente seus discípulos. É preciso que os surdos recebam esse sinal. E como, até no ritmo do coração sabe, o amor está disposto a se sacrificar. Que seja sacrificar o tempo para aprender uma nova língua, ou pelo menos algumas palavras dela, ou simplesmente sacrificar o orgulho ao se arriscar numa situação meio desconfortável, de não saber como se comunicar direito, de talvez passar alguma vergonha. Além do mais, assim como Ruby no filme, muitas vezes os intérpretes de nossas igrejas estão exaustos de servir como única ponte entre esses dois mundos o tempo todo e adorariam ver mais pessoas se abrindo para acolher os surdos. Afinal de contas, desde aquele Pentecostes 2000 anos atrás, nós já sabemos que a barreira linguística não pode ser impedimento para o Evangelho, não é mesmo? Até a próxima sessão de Luzes, Câmera e Reflexão. Muito bacana, como sempre, né?
nossa coluna de cinema aqui com o reverendo Alceu Lourenço, trazendo não só a análise do filme, mas também a cosmovisão cristã a respeito do tema. Isso faz toda a diferença, né? A gente olha com outros olhos. Se você não assistiu, fica essa dica. Eu não vi ainda, vale a pena. Vale a pena. Olha só, o biometano promete ser o futuro da mobilidade sustentável. Aliás, o biogás e a mobilidade são dois temas que vêm se encontrando há um tempo. Isso porque o biometano produto derivado do biogás e é capaz de pôr em movimento automóveis, ônibus e até tratores. A boa notícia é que o governo deve lançar em breve o programa Metano Zero, que vai estimular a transformação do gás de efeito estufa em biocombustível com auxílio financeiro dos bancos públicos. Quem está com a gente aqui no Notícias do Bem hoje, ao vivo, nos nossos estúdios, está nos dando o prazer de estar com a gente aqui, é o professor da Escola Politécnica da USP, Guto Arce. Guto, que bom recebê-lo pessoalmente aqui, né? Prazer é todo meu. Conversa virtualmente, mas a conversa pessoal é sempre muito melhor. Obrigado por atender o nosso convite para falar desse tema que é tão importante e que está começando a ficar cada vez mais falado, que é a questão da mobilidade sustentável. Exato. Né? O biogás precisa aparecer cada vez mais como uma opção viável, né, Guto? Exato. Bom, o metano, que é o gás, quem gosta de química, o CH4, lembra dele? O metano, ele é um dos gases mais malignos, né, que fazem mais mal para o efeito estufa. Ele é muito mais perigoso, ou faz mais mal, do que o próprio CO2, que é aquele que a gente emite em grande quantidade. Então, se você emite metano, e a gente emite metano em muitas das nossas atividades, né? Por exemplo, na lavoura, quando você vai fazer fermentação da cana-de-açúcar para fazer etanol, quando você tem lixões e depósitos aí, sanitários. Então, o metano ele é emitido como um gás orgânico em várias situações. E qual que é a vantagem do metano? Você pode transformar o metano, que tem carbono e hidrogênio, numa cadeia mais longa, né, de biodiesel ou biogás, ou um gás aí, biometano, um gás mais útil para a gente utilizar no transporte, né? Então, a ideia é, primeiro, deixar de emitir um gás que é 30 vezes mais prejudicial para o efeito estufa do que o próprio CO2. Então, se a gente já deixar de reduzir as emissões de metano, já é uma vantagem enorme. E a segunda vantagem é quando ele entra agora como um gás de fonte renovável de energia nos veículos, no aquecimento, na refrigeração das nossas casas e indústrias, ou até mesmo como matéria-prima para outros produtos que vão substituir o diesel que vem lá do óleo, né, do pré-sal, por exemplo, que vão substituir outros combustíveis de maior impacto ambiental. Então temos que usar, sim, biometano, porque ele é uma fonte renovável de energia. Muito bom. Essa é uma discussão já antiga, né, de achar uma saída, e é um estudo que não é de agora, já é um estudo já que vem acontecendo há muito tempo, né, professor? Que pé que nós estamos assim, já usamos, como é que está a nossa esperança aí? Olha, a gente conhece o processo há muito tempo, né? A gente transforma metano, né, ou gás em biometano há muito tempo. A diferença agora é transformar com incentivo em grande quantidade, né, para que isso entre na nossa matriz energética com força. Gente, num país que tem pecuária imensa como o Brasil e agricultura gigantesca como o Brasil, a nossa chance de produzir biometano e utilizar em máquinas agrícolas, em processos industriais, é muito grande. Para você ter uma ideia, a gente fala que o etanol é um combustível renovável, né, que captura CO2 da atmosfera para fazer cana-de-açúcar, garapa, aí você tira o álcool da fermentação da cana-de-açúcar. Uma das maiores emissões de gases de efeito estufa do ciclo do etanol está nas máquinas agrícolas, nos grandes tratores, nos cultivadores. Então, se a gente conseguisse substituir o próprio combustível das máquinas por biometano, ou até mesmo pelo próprio etanol, o ciclo do etanol fica muito mais limpo. Então a vantagem não é só saber produzir biometano, isso a gente sabe. O que a gente precisa agora é de incentivos para que ele entre com força competitiva de mercado na matriz energética. Aí sim a gente vai ter uma
revolução energética e tentando alcançar as nossas metas de neutralidade de carbono lá para 2050. Esse é o grande plano, né? Essa é uma preocupação mundial, inclusive, né? Hoje o mundo todo, a gente viu isso na última conferência, inclusive, que tratou desse tema, né? Do clima no mundo, enfim. Isso é uma preocupação mundial. O combustível fóssil, ele precisa ser substituído o mais rápido possível, né? Exato. Ele não vai ser substituído do dia para a noite. Né? O combustível fóssil ele vai ser substituído aos poucos. Por quê? Porque a gente tem muito combustível fóssil em exploração. Então você não pode simplesmente jogar fora agora para o desenvolvimento do país frear, não pode. Mas aos poucos você vai substituindo uma matriz fóssil por uma matriz renovável. E aí o biometano, o etanol ou os biocombustíveis os biocombustíveis de forma geral, eles entram bem nessa matriz. Porque a gente já tem automóveis, veículos e processos que queimam metano, que queimam etanol. Agora, só uma visão de futuro para além de 2050, hein? Uma coisa mais utópica aí. Nós não podemos parar em produzir biometano para queimar o gás, tirando calor. A grande vantagem dos combustíveis do futuro é em você conseguir separar o hidrogênio do carbono. Lembra da aula de química lá? CH4, você tem 4 átomos de hidrogênio para 1 de carbono. Se você separar o hidrogênio guardando o carbono, você gera energia limpa. Entendeu a ideia? Não é só queimar, nós vamos passar por um processo de queima, mas depois você quer quebrar a molécula e guardar o carbono. Quando a gente fizer isso, num processo que chama de células de combustível, aí a gente vai ter produção de energia elétrica sem emissão de carbono. Que é o sonho de... Esse é o sonho da humanidade agora, exatamente. É ainda a gente não pode nem dizer em quanto tempo isso pode se tornar real, mas na verdade os passos precisam ser dados, né, professor? Estamos chegando lá, viu? Aqui na USP mesmo, né? A gente estuda essa transformação de tanto metano em etanol, um processo que pode ser feito, por exemplo, com o metano que tem lá no pré-sal, no fundo do mar, e a gente estuda a transformação da vinhaça, que é aquele líquido que sai do produto da cana-de-açúcar em biogás, né, biometano, que pode entrar nessa cadeia. Olha, eu diria que a tecnologia, o conhecimento científico a gente já tem, a tecnologia a gente está desenvolvendo, a gente sabe fazer, precisa agora ganhar em escala, né, ganhar volume, e aí eu creio que mais uns 5, 10 anos aí a gente já vai ter bastante coisa produzindo biometano entrando de vez na matriz de combustíveis. Boa notícia. Essa notícia boa do bem, não é? Notícia do bem. Notícia do bem. Nosso objetivo aqui, né? Vindo, né, com essa notícia, dando continuidade ao que o governo já vendo isso, é a grande proposta agora, que é esse programa Metano Zero. Exato. Né? É bom ver um programa energético, a gente precisa de programas governamentais energéticos que transpassem governos, né? O Brasil precisa ter programas que olhem para a vocação do país, seja na exploração de óleo e gás do pré-sal, da indústria agrícola do outro lado, etanol, tudo se combina na matriz energética. Mas se um programa dura 4 aninhos ali, ele não nos leva a lugar nenhum. Então, programas assim são estratégicos para a nação e tem que durar muito tempo. E talvez a abertura de um programa novo agora, de biometano, a gente vai ver resultado dele, não agora, no ano que vem, mas daqui 1 a 2 gerações aí de ciclos de governo, né? É torcer para que esses programas tenham continuidade, mas uma hora tem que começar e vamos celebrar que começou. É o que o senhor falou, né? A respeito da questão do investimento, né? O investimento ele é fundamental para que o desenvolvimento possa acontecer, mas para que também tudo isso possa entrar em escala, né? Exato. Porque hoje o combustível fóssil, enfim, né, muito fácil de ser encontrado, e houve esse mesmo processo, a gente pode dizer, com o etanol no passado, na década de 70. Exato. Por que hoje o Brasil tem essa vantagem, né, de ter 2 combustíveis? Hoje a gente escolhe. Nós, consumidores de carro de passeio, você escolhe qual combustível você quer. Porque lá nos anos 60, culminando na década de 70, o Brasil desenvolveu o programa Proálcool, né? Então hoje a gente tem na agricultura brasileira, de um país tropical de grande extensão, uma fonte de energia renovável. Ora, de lá para cá nós descobrimos outras fontes de energia no mar, no caso óleo e gás. Agora a gente trabalha com 2 grandes fontes de energia para combustível, sem falar das nossas hidrelétricas, da energia eólica, da energia solar, que vão ser exploradas com certeza. Agora o ponto é o seguinte, o mesmo impacto que teve um programa de pró-álcool nos anos 70, e que talvez hoje a gente esteja colhendo os frutos 30, 40 anos depois, vai acontecer com programas de outros combustíveis. A gente precisa de programas dessa dimensão.
Só que eu espero que agora o tempo para os frutos seja mais curto, porque a tecnologia é outra, né? Então a gente consegue colher frutos, não precisa esperar 30, 40 anos, mas agora a gente vai entrar num ciclo um pouco mais rápido. Muito bom, professor. Hoje, analisando, né, ontem nós conversamos também com uma cientista, né, uma jovem cientista de 28 anos, que ela também desenvolveu uma tecnologia de água, uma garrafa que ela consegue... purificar água com luz azul, enfim, Exato. No projeto. E super jovem. Então, é algo da gente se alegrar até, né, dessa juventude. Hoje, como que a gente pode ver, né, a importância da gente ver desses resultados, a gente ver esses trabalhos acontecendo e da gente... como a gente fala, esses programas, a gente pensando lá no futuro. E da gente pensar também nesses jovens hoje que estão ingressando nesse mercado, também já entrar com essa visão mais prática, visando essa questão sustentável e entrar nesse mercado também para ingressar. Faz a diferença quando nós temos esses jovens preocupados ingressando nessas pesquisas? Isso é uma mudança de mente, de mentalidade. O cristianismo traz uma bela de uma estrutura que nos permite encarar a realidade criada dessa forma. Um cientista cristão olha para o mundo ao redor e fala assim: eu tenho aqui um parque de diversões que Deus me deu para brincar. Eu vou explorar, eu vou desenvolver, eu vou criar. Nesse sentido, nós somos co-criadores, né, com Deus. Nós temos algo da criatividade de Deus, mas nós transformamos o mundo natural para benefício próprio. Agora, olha só, quando você pega um jovem que está encantado com o funcionamento do mundo natural, está começando a fazer ciência, pode ser o seu filho de 5 anos brincando de Lego, de massinha, pode ser a sua filha de 10 anos brincando de fazer comida, né? E ela vai descobrir que se ela aquecer o arroz com água, aquilo ali cozinha. Olha, tem algum conhecimento científico ali. Esse encantamento a gente não pode perder. A gente tem que levar, principalmente para os nossos filhos cristãos, uma visão de que explorar o mundo natural diante da face de Deus, com as ferramentas científicas que Ele nos deu, é bom. É notícia do bem. E transformar, mandato cultural, é isso. E aí olha que interessante, transformar o mundo natural diante da face de Deus é coisa boa. Fazer boa tecnologia é coisa boa. Então eu, como professor de engenharia na universidade aqui do lado, eu brilho os olhos quando eu vejo um garoto de 17, 18 anos que acabou de entrar, uma garota que está lá sentada no 3º ano de engenharia da Poli, com aquele encantamento por transformar o mundo natural para o bem. E aí você vai conversar com essa pessoa e tenta sentir quais são os fundamentos, né, as motivações, quais são os pressupostos que essa pessoa tem. Quando eu encontro alguém que compartilha dos mesmos pressupostos que eu, um cristão, e consegue explorar o mundo natural diante da face de Deus, você dá glória a Deus por isso. Você fica feliz, é uma delícia pegar um aluno desse e treinar. Então treine seus filhos, treine seus alunos para que eles encarem a ciência e o desenvolvimento tecnológico como fruto do mandato cultural. Isso ainda causa muita confusão, infelizmente, né? Ainda temos que conversar muito disso, exatamente. Muita gente ainda nas nossas famílias e igrejas. E acha que ciência não vem de Deus, enfim. O professor Marcos Eberlin, que faz aqui o nosso... Exatamente, temos um quadro. Ele sempre diz isso, né? A boa fé e a boa ciência andam juntas, né? São sempre, as duas têm origem no mesmo autor. É verdade. É muito bom. Temos um comentário do reverendo Jair Barros Júnior. Ele colocou: a matéria do biometano é muito importante, pois temos diversas fontes energéticas que não são devidamente exploradas em um país tão grande e tão rico em recursos naturais. Parabéns ao professor. E aí ele fala, né, que o programa tenha êxito com relação a trazer esses temas. Isso aí, é verdade. Importantes. Professor, eu queria que o senhor deixasse seus contatos para a gente aí, para quem está acompanhando o nosso Notícias do Bem, quem quiser conhecer mais a respeito do seu trabalho, quem quiser conversar mais também. É a primeira vez que eu venho aqui presencialmente, vamos comemorar, né? Estamos em carne e osso aqui, é um prazer estar aqui. Mas pode me encontrar no Instagram, é @gutoassi, Gutoassi. Gutoassi. Gutoassi, tá ali na tela. Exatamente. Ou se procurar no site da USP, da Poli, professor Gustavo Assi, vai achar coisa por aí que tá tudo lá. Tá certo. Muito bom. Professor, obrigado pela sua participação prazer. com a gente. Bom programa. Aqui, ao vivo dessa vez, Opa, né? Se Deus quiser, a primeira. A primeira de muitas. Imagina como nós estamos felizes aqui de recebê-lo. Muito bom. Obrigado, valeu, professor. Viu? Tudo de bom. Até a próxima. Obrigada. Bem, o Notícias do Bem está chegando ao fim, né? Lembrando a você que o nosso encontro é de segunda a sexta, sempre às 11h30 da manhã e com horário alternativo às 6h30 da tarde. E claro, você pode ver e rever o Notícias do Bem e todos os programas da IPP TV quando e onde quiser.
é só acessar o canal IPP Play. Muito fácil, né? Entre aí, youtube.com/ipplay, curta os nossos vídeos, faça a sua inscrição, ative o sininho para receber todas as notificações aqui no IP Pinheiros também. A gente volta na segunda-feira, a partir das 11h30 da manhã, ao vivo, se Deus quiser. Um bom fim de semana para você, então. Tchau, tchau. Até lá. Tchau.